Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiúca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou travesti, quem me aceita, aceita. Quem não aceitou, não tem problema nenhum. Porque eu planejei a minha vida para ser o que ela é hoje. Eu me vejo muitas vezes num dilema, assim, saca? Porque eu queria ser enxergada simplesmente como a Ludmilla. Mas aí, em alguns lugares, eu tenho que me apresentar enquanto a Ludmilla trans, preta e periférica. Um órgão genital ou uma fisiologia, né? Que é uma coisa mais complexa do que só um órgão genital, mas que começa geralmente nessa ideia de órgão genital, que não é isso que corresponde a ser homem e não é isso que corresponde a ser mulher. Minha autoestima, ela vem se construindo, né? Porque sai da pessoa que ninguém entendia como garoto e agora eu pareço um garoto de 16 anos, na puberdade, com bigode nascendo. A cirurgia pra mim veio como se fosse pra mim renascer novamente. Então, assim, eu costumo falar que a coisa mais importante da minha vida foi isso. Eu sempre digo assim, eu não preciso que ninguém me aceite. Eu exijo que me respeite. Estamos aqui hoje para conversar com a doutora Rubra Araújo. Doutora Rubra é professora e pesquisadora na Universidade Federal do Tocantins. E o tema do nosso bate-papo é o orgulho LGBTQIA+, pois estamos celebrando no mês de junho o mês do orgulho. Doutora Rubra, seja muito bem-vinda, é uma grande alegria para nós, uma honra ter a senhora conosco neste momento. Bom, eu agradeço, Rodrigo, e essa oportunidade sempre é muito válido, né, para sempre trazer esse nosso lugar de fala, tanto enquanto pesquisadora, quanto enquanto militante, nesse contexto do nosso país, que ainda faz muita asepsia a muitos grupos minoritários em direito, de modo geral. Eu agradeço a oportunidade. Nós sabemos que o Brasil, infelizmente, é o país que mais mata pessoas trans. Temos dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais dizendo que do número de pessoas trans assassinadas no mundo, o Brasil tem metade desses assassinatos. Além da violência física, doutora, além desses ataques, da agressão que destrói a vida das pessoas trans, das travestis, que outras violências essas pessoas enfrentam no seu dia a dia para viverem suas vidas? Bom, há uma violência quase que estrutural nesse país, né? Parece que há um projeto, na verdade, segundo alguns pesquisadores, entre eles a professora Berenice Bento, que pesquisa a questão trans, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ela vai dizer no livro dela, chamado A Reinvenção do Corpo, que parece que predomina no país um projeto, e é um projeto de asepsia, né? Um projeto de asepsia de todas as pessoas que não se enquadram nesse padrão heteronormativo cisgênero. É como se houvesse uma perspectiva de predominar um sistema, e aí a gente faz um jogo linguístico com a própria palavra sistema, substituindo o S do sistema pelo um C, né? O sistema, ou seja, o sistema ele é cisgênero, ele é branco,
ele é heterossexual e ele é cristão. E todos nós que fugimos deste centro estabelecido, vivemos sofrendo impactos muito fortes nas margens, né? Então, são violências que, desde quando abrimos os olhos todos os dias, são violências que se dão de forma simbólica, são violências que se dão, começam no próprio seio familiar, porque a gente, por exemplo, a questão racial, você tem discriminação mais no âmbito social, não tão dentro do âmbito familiar, mas a questão da transgeneridade, a discriminação começa no próprio seio familiar, porque você é trans e está em um lar em que as pessoas são todas cisgênera. Então, você sai desse ambiente da família, onde a própria família te expurga, e você vai para o contexto escolar, e na escola também você tem um currículo que não te representa, você tem professores que te respondem muitas vezes no silenciamento, mediante as agressões que você sofre, e na sociedade, de modo geral, as políticas públicas não nos contemplam, e nós somos, assim, alijadas a cada dia desse sistema social, principalmente a travesti, né? Porque o fato que parece que de vivermos numa sociedade altamente falocêntrica, o fato de você negar esse falo, de você aproximar-se do feminino num país como o nosso, que é altamente misógino, é como se você negasse a natureza, como se você tivesse condenada à fogueira, de fato, da Inquisição. Então, as violências que sofremos, elas são constantes, são diárias e são estruturais, de um modo geral. Nós sabemos, pelo registro histórico, né, que foi no bar Stonewall, que houve uma reação da comunidade que se sentia oprimida, que se sentia ameaçada e coagida pelo simples fato de serem quem são. A senhora poderia partilhar conosco um pouco da origem e dos fundamentos, né, da necessidade, na verdade, eu diria, de apresentar um mês, ou pelo menos alguma data comemorativa do orgulho LGBTQIA+? Bom, a gente vive uma história que parece que necessita de marcos históricos, né? Geralmente se perguntam para a gente quando que foi o marco histórico, e é como se naquele momento iniciasse algo, como se isso não fizesse parte da própria natureza humana. A transgeneridade, as pessoas trans, elas sempre existiram desde quando existe ser humano na face da Terra. Porém, tem algumas questões significativas, como é a questão do Stonewall, que foi um grito de socorro, e aí é muito importante lembrar que o grito de liberdade ele vem do cárcere, né? Não esperamos que as pessoas, os opressores, ecoem o grito de liberdade, porque são os oprimidos que sofrem essa pressão. Então, na verdade, nós já sempre tivemos personagens, vultos históricos que se caracterizaram ou pela travestilidade, né? Por exemplo, se travestir com a roupa que não é esperada para aquele próprio corpo. Sempre teve pessoas na história nesse sentido, sempre teve pessoas que se destacaram. A literatura está aí para comprovar isso. Várias histórias simbólicas, vários mitos religiosos também estão aí mostrando essas pessoas transgressivas, né? E a revolta do Stonewall, que é considerado um marco no movimento organizado propriamente dito, nós tivemos um protagonismo muito forte de travestis negras, né? Travestis negras latinas que estavam à frente, porque quando você tem um grito de liberdade que vem de um gay, e que esse gay seja cisgênero, e que sobretudo esteja branco, então ele é passável, ele é altamente passável, e ele pode pegar muito bem a sua identidade e guardá-la no armário, e ele vai adaptar às situações nas quais ele está vivendo. Já a travesti,
as pessoas transgêneras, de um modo geral, as transexuais, a identidade de gênero é como se fosse a cor da pele. Você não consegue, é uma performance de gênero que você carrega estampado no seu jeito de ser, na sua própria identidade. Então, não tem como a gente guardar a nossa identidade no armário. Então, devido a isso, a gente muitas vezes esquece que a revolta do Stonewall houve protagonismo de trans negras, né, de trans negras latinas que estavam à frente, que enfrentaram os policiais frente a frente, que foram jogadas, muitas delas, nos camburões, porque a população trans sofre uma violência muito grande da segurança pública, e dentro dessas violências, uma das primeiras violências que a gente sofre da segurança pública é tentar nos masculinizar, né? Eles cortam de uma forma radical o cabelo, ou a peruca, ou qualquer acessório que corresponde ao cabelo, e nos jogam, muitas vezes, em uma cela masculina. É como se tentassem nos disciplinar, nos encarcerar, para que a nossa identidade seja passível de cura, né? Passível de mudança, passível de tortura. É o que o Michel Foucault vai colocar muito bem no livro dele, O Nascimento, Vigiar e Punir, o nascimento da prisão, né? São corpos que são encarcerados para poder ser disciplinados, para poder ser corrigidos. Parece que a sociedade ela tem muito isso de encarcerar nossos corpos, de nos disciplinar. Isso que aconteceu em Stonewall, mas, infelizmente, o movimento, ainda com muita característica GGG, esquece o protagonismo T, né? Mas é o protagonismo T, é esse universo T que leva lâmpadas na cara, que toma a frente das paradas LGBT. Então, historicamente, nós temos quem traz o glamour, por exemplo, para as paradas gays. Lembrando que no Brasil nós temos, contraditoriamente, nós temos em São Paulo a maior parada gay do mundo, no país que mais assassina. Infelizmente, a parada gay no Brasil ainda fica muito na carnavalização. E muitos esquecem que o que mobiliza, o que aquece o comércio de São Paulo, por exemplo, na época do mês de junho, né, que é a época da parada LGBT. Doutora, partindo desse pressuposto de reconhecimento das identidades, de afirmação e de defesa das diferenças como aspectos que realmente identificam as pessoas, me diga, por gentileza, por que não faz sentido falar de orgulho branco? Eu gostaria de saber por que não faz sentido falar da defesa de um orgulho branco ou da defesa de um orgulho hétero. É interessante essa pergunta, Rodrigo, porque, na verdade, como eu falei anteriormente, o grito de liberdade ele sempre vem do oprimido e não do opressor, né? Então, nesse sentido, quem é oprimido, historicamente, é quem não está dentro dessa margem, aliás, quem não está dentro desse centro que essa sociedade sempre estabeleceu. E aí o grande gargalo e o que fizeram, eu acredito que o que foram fazendo ao longo da história, foram tentando nos arrancar das nossas margens e levarmos para o centro. Então, nós, por exemplo, muitas vezes, as comunidades quilombolas, as comunidades periféricas, as comunidades indígenas, porque, por exemplo, eu sou do estado do Tocantins, onde nós temos legitimamente 7 etnias em um estado pequeno, territorialmente falando, e nós temos muitas comunidades indígenas, quilombolas, e muitas comunidades periféricas. Então, nos ensinaram a negar nossa própria linguagem e ir para o centro. Mas o interessante é que nessa violência de nos arrancar das margens e nos levar para o centro, há as resistências, né? Então, somos nós que sofremos, por exemplo, são os negros que sofreram a diáspora, porque nenhum branco foi arrancado de sua terra para ser levado no navio negreiro para um país distante e sofrer, por exemplo, o que os negros sofreram e sofrem aqui no Brasil, no racismo estrutural.
E muitas, por exemplo, quando se fala também de pessoas trans, né? Porque as pessoas trans, nenhum cis, ele foi forçado a ouvir desde o início da sua subjetividade, nenhuma pessoa cisgênera foi forçada a ouvir dizer o seguinte para ele: muda essa voz, muda esse jeito, você está muito pintosa, seja gay, mas não seja tão pintosa. Nenhuma pessoa cis não ouviu tanto isso como nós trans ouvimos a vida inteira. Então, são discursos de disciplinarização que vão tentando nos colocar e que nos violentam, né? São injúrias. E essas injúrias, elas ficam na nossa alma, ficam marcados. Não é só o nosso corpo que sofre a violência, porque muitas vezes a ferida que é física, ela cicatriza. Mas nós temos feridas na alma, que são muito difíceis de serem cicatrizadas, porque a gente sempre ouviu alguém tentando nos disciplinar. Então, sempre nós somos violentados, a começar pelo discurso, a começar pelas práticas discursivas de subjetivação, e também por não cabermos em determinadas situações. Então, eu acredito que não há um dia de orgulho hétero, porque o hétero, ele não sofre na pele o fato dele ser hétero. Não há um dia de um orgulho cisgênero, porque a pessoa cisgênera, ela não é discriminada pela sua identidade de gênero. Agora, nós que somos pessoas trans, nós somos discriminados, violentados, rechaçados, achincalhados, porque temos essa identidade. Então, por isso que a gente precisa se autoafirmar, por isso que a gente precisa de um orgulho para ter uma subjetividade legitimada, reconhecida. É como se fosse um grito que dissesse: eu existo, eu estou aqui, eu sou cidadã, eu tenho direitos, eu tenho os meus direitos garantidos, assim como você tem. Eu pago meus impostos e eu preciso reivindicar o meu direito de fala, o meu direito de existir. Eu acredito que seria nesse sentido. E no contexto religioso, doutora, qual o papel que as organizações religiosas, ou que o fenômeno, né, religioso tem desempenhado na violência contra as pessoas trans? E qual deveria ser o papel na proteção e na promoção de direitos humanos dessas pessoas que as organizações religiosas, os movimentos religiosos poderiam assumir? Bom, Rodrigo, a religiosidade é algo muito caro num processo de subjetividade, ao meu ver, né? Porque a religiosidade, sendo de foro íntimo, ela vai reverberar muito de uma forma, ecoar de uma forma muito significativa naquilo que somos. E passaram a vida inteira nos ensinando que religião era de foro íntimo e que a gente não deveria discutir essas questões, né? Mas justamente as questões de misoginia e as questões de transfobia, elas têm sua origem, muitas vezes, justamente no âmbito religioso, principalmente num país como é o Brasil, onde uma das maiores verdades são produzidas pela instituição religiosa, né? Quando eu falo instituição religiosa, a religião como um todo. Então, a religião, ela tem lugar de fala, ela é detentora de verdade para muita gente, assim como as Forças Armadas, infelizmente. Por isso, um país tão letal um país de tanta guerra, como é o caso do Brasil, né? Então, nesse sentido, eu acredito que nós tivemos alguns avanços, sim, no meio religioso, algumas igrejas inclusivas, algumas igrejas que trazem como pauta essas questões que nos são caras. Por exemplo, nós temos agora a CNBB aí, que traz a temática de tocar na ferida, de olhar para a ferida, né? Então, nesse sentido, a religião, ela tem o setor religioso, de um modo geral, ao falar das religiosidades, tem um papel preponderante no sentido de ajudar a combater
essa transfobia, essa misoginia, tudo aqui porque parece que tudo que é feminino é frágil, é escuro, denota alguma coisa nesse sentido. E a religião, por trazer as nossas origens, por falar dessa relação de criatura com criador, ela tem um poder muito forte no sentido de fazermos rever verdades cristalizadas, né? E fazermos rever a ideia de que a vida não é, a vida está sendo. Se estamos encarnados, nós estamos ressignificando e fazendo história. Então, nada, como já dizia um grande poeta portuense aqui da cidade onde eu moro, de Porto Nacional, Tocantins, que viveu na ditadura militar, que é o Pedro Tierra. Pedro Tierra fala o seguinte num poema chamado Carandiru. Ele vai dizer que, apesar de tudo, nós permanecemos inalteradamente humanos, né? E esta voz, ela deveria ser ecoada da religião. As religiões poderiam nos ajudar nesse sentido de dizer que nada nos tira a nossa cota de humanidade, né? De fato, o reconhecimento mútuo, o reconhecimento da humanidade como o fator que nos iguala a todas, deveria ser o papel das instituições religiosas e das organizações religiosas. Mas que exemplos mais concretos nós poderíamos citar dessa atuação destruidora da imagem e que reduz, né, a subjetividade das pessoas trans e das travestis no fenômeno religioso? Bom, partindo do pressuposto, eu gostaria até de citar um exemplo que, para quem é cristão, né, é um ícone do cristianismo, aí, que é o Jesus Cristo, né? Jesus, até no livro sagrado do cristianismo, que é a Bíblia, você percebe cenas nas quais ele trata o ser humano, engraçado que ele não espera esse ser humano dentro do templo, mas ele vai até as margens, ele vai onde esse ser humano está e ele não olha para os rótulos que esse ser humano tem, por exemplo, como o caso de Zaqueu, né? Zaqueu era cobrador de impostos e todos os discípulos, os 12 discípulos que acompanham Jesus, cada um tem uma história de vida muito transviada. Por exemplo, a cena que ele faz com Maria Madalena, né? E o incrível que pareça, eu vejo assim, algo muito forte no sentido do feminismo, de reconhecer o sagrado feminino, no que Jesus faz, por exemplo, para quem ele primeiro se manifesta enquanto Cristo ressuscitado. Ele se manifesta a uma mulher, né, que é justamente a Madalena. Então, a ela que ele se manifesta, ele como Deus, como filho de Deus, ele poderia ter muito bem como descer dos céus, mas ele resolve encarnar mediante a questão do ventre sagrado de uma mulher. Então, a gente percebe o seguinte, que Jesus ele não via o rótulo. Então, nesse sentido, eu acredito que, partindo desse pressuposto, nós temos exemplo concreto de o que essas religiões, essas instituições religiosas poderiam fazer, né? De não ver os rótulos que nos colocam a cada dia, porque esses rótulos, muitas vezes, são máscaras que encobrem a nossa humanidade, a nossa subjetividade, a nossa identidade. Então, cabe às autoridades religiosas terem a consciência de que a travesti é humana, a travesti ou o homem trans, o fato de ele fazer transição no seu próprio corpo, né, de fazer algumas mudanças no seu próprio corpo, ele não está transgredindo a alma. Ele pode estar transgredindo um corpo físico, mas até mesmo para atender a sua subjetividade, a sua identidade. Mas ele tem uma alma, essa pessoa tem uma alma, tem uma dignidade humana que está garantida até na Constituição Federal Brasileira e em outros documentos. E essa dignidade humana, ela nenhum rótulo vai apagar. Então, quando você tem alguma autoridade religiosa que reconhece essa cota de humanidade, que nenhum rótulo tira,
se torna mais fácil, né, a gente sobreviver e a gente conviver nessa sociedade. Muito obrigado, doutora Rubra Araújo, pela tua participação conosco aqui no Radar Direitos Humanos, um podcast da Diocese Anglicana de Brasília. E agora eu te devolvo a palavra para que a senhora possa trazer sua mensagem final. Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao Rodrigo, e eu gostaria de parabenizar a instituição da Igreja Anglicana do Brasil, de dizer que nós precisamos agregar forças, né? Nós somos seres gregários, e nesse sentido eu vejo que nós estamos em um incêndio, estamos aí em plena pandemia, e nesse período pandêmico, onde estamos repensando repensando o nosso estar na Terra, o nosso estar passando por aqui. Nós estamos vivendo já o 2º ano de uma das piores pandemias da nossa história, e o fato da gente estar passando por essa situação, a gente precisa de agentes sociais muito preocupados com essa visão holística, e precisamos de pessoas que pensem juntamente conosco a importância da cidadania que vem para todos, né? Então, eu só tenho a agradecer à Igreja Anglicana, parabenizar por essa atuação frente a esse processo e dizer que nós estamos aqui, nós estamos resistindo, né? Assim como aconteceu na ditadura militar, a arte nos salvou. Muitas produções artísticas surgiram nessa época, e a igreja pode estar conosco nesse momento, nos ajudando a sermos mais humanos, né? Aprendermos a conviver, que eu acho que é o grande gargalo que nós temos hoje, porque nós não sabemos conviver nem mesmo com nós mesmos e nem com o outro. E a igreja tem um papel muito grande nesse sentido. E eu gostaria de parabenizar, finalizo minhas palavras parabenizando a igreja e colocando à disposição para contribuir no que preciso for, com direito à voz e à vez de pessoas que são historicamente excluídas, né? Mas que nem por isso deixa de ser humana, deixa de ter essa ligação com o sagrado. Viu? Gratidão. A gratidão é toda nossa pela tua participação, pelas palavras que nos fazem refletir a respeito do nosso papel de promoção da dignidade para todas as pessoas. Durante o mês de junho, teremos uma sequência de episódios do podcast Radar Direitos Humanos tratando do orgulho LGBTQIA+. Então, mais uma vez, te agradeço a participação. E aos ouvintes, eu digo, conversei com a doutora Rubra Araújo, que é professora e pesquisadora da Universidade Federal do Tocantins, e até uma próxima ocasião. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais. No Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.